Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, faz um tempo já, né, que eu não venho aqui. Enfim, as aulas começaram e aí com a faculdade a gente fica um pouco limitado para ler. Mas eu queria aproveitar e vir aqui e falar um pouquinho sobre série. Eu assisti uma série bem interessante esses últimos dias. E como eu faço já resenha de livros e tudo mais, então eu resolvi vir aqui fazer a resenha dessa série. E esse é um vídeo que vai entrar para aquela minha playlist lá de psicologia, porque é um livro, é uma série, o livro, é uma série maravilhosa que a gente vai comentar um pouquinho sobre ela hoje. Gente, a gente vai falar sobre a série O Diabo em Ohio. É um lançamento da Netflix e é uma série que ela me deixou pensando muitas coisas. Quando eu vi lá a sinopse, a psiquiatra que vai levar sua paciente para sua casa, eu já fiquei assim, o que é que tá acontecendo? Eu peguei até, eu fiz até uma análise do perfil dela, eu tenho até uma ajuda aqui dos meus livros, desses livros aqui, pra me ajudar. Fiz até uma análise aqui dela, pra fazer, pra gente ter uma análise da personalidade dessa menina. Primeiro, gente, bora falar da sinopse. Eu vou dar uma lida aqui na tela, que vou olhar aqui pro lado, que eu vou dar uma lida aqui na tela, que eu consigo falar um pouquinho pra vocês sobre a sinopse. Bom, a sinopse, né, é O Diabo em Ohio. Ela é baseada no romance, no best-seller de Daria Polatin, e ela ela vai falar sobre a advertência, né, sobre as consequências de você deixar alguém estranho entrar na sua casa. Bom, e aí no que é baseado o que é a série, né? Bom, a gente vai ter ali a doutora Suzane Suzane Martins não, Martins é brasileiro, né? Suzane Martins. E aí ela vai receber uma paciente lá no ambulatório, acredito eu que aquilo seja um ambulatório, que é bem diferente aqui do Brasil, né? Então, não, na emergência. É na emergência. Ela recebe uma paciente na emergência. Essa paciente, ela é chamada May, no caso, no inglês, né, ela fica May. E aí ela recebe essa paciente chamada May e ela fica muito sensibilizada com a história da May e fica um pouco intrigada, assim, com o comportamento misterioso da jovem. No começo ali ela não quer falar, ela fica bem restrita, ela não consegue dizer o nome dela. Então a Suzane fica assim, né, fazendo aquele trabalho ali de psiquiatra, tentando descobrir o que foi que aconteceu com ela. A única coisa que Suzane sabe sobre a May é que ela tem uma cicatriz nas costas, que foi causada recentemente, né? Então ela passou por um abuso, ela tem uma cicatriz nas costas. E aí é a única coisa que ela sabe. E aos poucos a May vai criando confiança, né, na Suzane, na doutora Suzane, e vai contando pra ela o que foi que aconteceu, e vai contando pra ela o nome dela. Ela demora um século pra dizer o nome dela no início da série. E aí ela vai conhecendo ela aos poucos. Aí, como ela vem de uma cidade, o que a gente vai saber o que a gente vai saber naquele primeiro momento, o que a doutora vai saber naquele primeiro momento é que a May, ela vem de uma cidade onde é muito estigmatizada, uma cidade onde eles são bem restritos, é uma comunidade ali em Ohio, bem pequena, eles são bem restritos e ninguém sabe o que é que acontece lá dentro daquela cidade, é como se ela fosse fechada para o mundo. E a May consegue escapar, né, a May consegue escapar dessa cidade. E aí, ela não tem aonde ficar, os pais dela não vão procurar ela no hospital, ninguém vai procurar ela e ela fica jogada lá. Então, pelo que eu entendi, lá nos Estados Unidos, quando acontece isso, né, com uma criança, eles tendem a mandar esse jovem, esse adolescente, para um lugar para que ele aguarde, né, um tutor legal, o juiz, enfim, designar para ele um tutor legal. Então, o trabalho aqui da doutora Suzane é fazer o trabalho de psiquiatria com ela, para entender o que foi que aconteceu, né, da onde vem esse trauma dela, entender por que ela tem uma cicatriz nas costas e levar ela, designar ela para um lar. Então, a doutora Suzane, ela solicita
no que seria o conselho tutelar, uma vaga para a MEI em uma das casas, uma das casas lá dos Estados Unidos, de famílias que acolhem esse tipo de pessoas que passaram por problemas, né, por traumas. Então, mas a gente vai ver que todas as casas vão estar lotadas e não vai ter uma casa para MEI. E aí, a doutora Suzane, ela é legalmente uma dessas pessoas que adotam crianças, né, que passaram por traumas, tanto que ela tem 2 filhas, se eu não me engano. Ela tem 3 filhas, cada uma é uma adoção que ela fez. Então ela é uma dessas pessoas legais, né, que não legais pela lei, que pode, mas ela é legal também, que pode adotar crianças, né? Ela tá lá legalmente apta a fazer isso, habilitada a fazer isso. E aí, gente, a doutora Suzane, o que é que ela vai fazer? Quando a menina tá cheia de trauma, a May, né, tá cheia de trauma, ela tá cheia de confusão, e aí a pessoa responsável lá no hospital, né, que seria o conselho tutelar aqui no Brasil, fala pra ela, então, ó, a gente não tem pra onde mandar ela, a gente vai mandar ela pra um local, a gente não tem uma família pra mandar ela, a gente vai mandar ela pra um local que ele se chama... Enfim, eu não tô achando aqui, nos meus resumos, como é que se chama esse local, mas eles falam, a gente vai mandar ela pra um local, é tipo uma casa de acolhimento, e ela vai ficar lá, e ela vai receber todo o cuidado. Mas aí a doutora Suzane fala, ó, nesse momento, pelo que ela tá passando, a gente precisa que ela vá pra uma casa. A gente precisa que ela tenha um contato com a família, que ela se sinta parte de algo, então a gente precisa que ela vá pra uma casa. E ela faz, a gente não tem essa casa. Eu já liguei pra todo mundo e ninguém tem vaga em casa. Aí eu sei que do meio pro fim lá, eles acham uma mulher que tem 18 crianças dentro de casa, assim, 18 crianças dentro de casa, e querem botar a May lá. Só que aí a May, quando vai visitar essa mulher, né, com a doutora Suzane, então ela encontra uns conflitos ali, dentro daquela casa, é muita criança, e ela não sabe lidar com aquilo, porque ela vem de um trauma, da onde ela vivia com muita gente, muita criança, então ela meio que não sabe lidar com aquilo. E a gente vai perceber ali que ela tem algumas questões religiosas também, porque a questão religiosa que ela vai ter é o seguinte, a família dela é uma família satanista, né, que eles usam a imagem do corvo como um símbolo principal, e eles oram para Lúcifer. E aí, ela tem pavor a tudo que vem do cristianismo. Então, quando ela chega lá, tem logo uma cruz na parede, e a gente percebe que ela, muito sorrateiramente, a série vai falar pra gente que ela tem alguns poderes, porque de repente a menina tá assim, a câmera corta e quando volta algo aconteceu, ou a série quer plantar essa imaginação na cabeça da gente, mas eu quero acreditar que não, que a série não vai para esse lado sobrenatural da menina ter alguns poderes. Eu acho que foi só um corte de câmera mesmo para dar a entender isso, né, que é como se fosse sobrenaturalmente, né, ela fez isso, mas ela fez isso muito o ato que ela fez foi muito sorrateiro, foi muito... Então, às vezes, ninguém tá vendo ela e ela faz alguma coisa. Eu acho que seria mais essa questão do que uma questão de atribuir poderes sobrenatural à menina. Por que eu tô falando isso? Porque nessa cena, quando ela chega lá na casa, ela encontra essa cruz lá, e aí tem um corte, e ela fica parada assim de frente a essa cruz, e ela dá as costas pra cruz, aí tem um corte de câmera. Aí foca na doutora conversando com a mãe, né, de todas aquelas crianças. E aí quando a câmera volta, ela ainda tá de costas e a cruz tá virada de cabeça para baixo. Então eu acho que muito sorrateiramente, sem ninguém perceber, né, nesse corte de câmera, ela foi lá e girou a cruz. Então ela percebe, e ela girou a cruz, né, e aí a série quer que a gente entenda que seja uma coisa sobrenatural. E aí é isso que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, sobre o senso comum e o que realmente tá acontecendo. Ela fala pra doutora, olha, eu não quero ficar aqui porque eu não me sinto em casa e eu quero pertencer a algum lugar, eu quero fazer parte de algum lugar. E aí o que a doutora Suzane faz? Acolhe ela dentro
da sua casa. Então ela vai legalmente ali, vai no juiz, ela faz todas as solicitações e ela consegue ser tutora legal por 90 dias da MEI até que encontrem uma casa para ela. E aí, gente, a gente vai lidar com traumas, né, dessa menina e com situações de senso comum e situações reais, e situações da vida real, e situações da ciência. Eu acho que esses são os 4 pontos principais que a gente vai lidar nessa série. Primeiro de tudo, a May, ela foi criada dentro dessa seita religiosa, dentro desses preceitos religiosos, né? Acreditando que o Deus dela seria Lúcifer e que a divindade dela é o corvo, né? Assim como para os cristãos, ali a gente tem Deus, tem o Espírito Santo, tem a Virgem Maria, a imagem. Então, para ela vem dessa seita, uma seita que ora para Lúcifer, que tem uma questão divina nele, e também o corvo é a representação deles, faz parte ali do ritual deles. E também é uma seita que adepta a sacrifícios, e aí eles são reclusos ali naquela cidade de Ohio, uma comunidade, justamente por causa que eles vão falar pra gente que é a intolerância religiosa, então eles estão preparados. Ela é filha do reverendo da cidade, então aí a gente já coloca uma responsabilidade muito grande em cima dela, então ela já cresceu com essa responsabilidade. E aí, eles vivem ali, do que eu entendi, pelo milharal deles, as plantações de milho. E aí, o que acontece? De tempos em tempos, tem um fungo que atinge essa plantação, e eles entendem que eles precisam fazer, é a hora de fazer um sacrifício a Lúcifer, pedindo a ele pela salvação do milharal. De tempos em tempos, alguém é escolhido, e aquela pessoa ela tem que se voluntariar. Assim, é um escolhido que eu não entendi como é esse voluntário, que assim, você foi escolhido, mas você tem que se voluntariar, e você não tem escolha, ou você vai ou você não vai. Então essa pessoa é escolhida e ela passa por um ritual, onde eles fazem um pentagrama nas costas dela com uma faca, e depois sacrificam ela, queimam ela em homenagem, né, ao que eles acreditam. E aí aquele milharal, segundo eles, o fungo vai sair daquele milharal, e aí eles vão sobreviver. E aí a gente vai ter uma questão que isso vem acontecendo de gerações em gerações, de gerações em gerações naquela cidade, tanto que eles têm uma Bíblia, né, que eles criaram essa Bíblia com as histórias dos antepassados para que a geração possa continuar. E aí a gente volta para May. Então a gente vai ter a May, né, que fugiu, ela era a escolhida e ela fugiu ela foi a escolhida, né, para ser filha do reverendo e tudo mais, e ela fugiu do ritual. E aí ela fugiu do ritual e foi parar no hospital e conheceu a doutora Suzane, e agora ela tá morando na casa da doutora Suzane. A May, ela vem desse rolê, né, bem religioso, então ela não conhece outra coisa que não seja esse rolê religioso. E ela só quer ter uma vida diferente, ela só quer ter uma família, ela só quer se sentir parte de uma família, ela quer ter uma vida diferente, ela quer ter uma família, ela quer se sentir parte de algo. E ela passa por esse conflito porque ela se vê muito estranha. Então ela se vê muito estranha na escola, quando a doutora Suzane matricula ela se vê muito estranha dentro de casa, porque ela vinha de um rolê totalmente recluso, totalmente... ela andava com vestido branco, elas eram treinadas para conhecer ali o poder das ervas, fazerem chá, era uma coisa bem reclusa, bem diferente do mundo atual. Então ela descobre um mundo novo, ela ganha um celular e se torna até algo especial para ela. Então ela vai passar a conhecer as coisas do mundo
que existe fora daquele lugar. Só que ela foi criada dentro dessa questão religiosa. Então não é uma questão que vai sair de dentro dela, porque ela foi criada assim. Então mesmo que ela saia de dentro da questão religiosa, a questão religiosa, o sagrado não vai sair de dentro dela. E aí a série ela fica balançando entre questões religiosas e entre questões psicológicas, questões que estão acontecendo com a menina. Vamos lá. Aqui a gente tem uma menina muito traumatizada. A gente tem uma menina com ansiedade, com medo, com pânico. A gente tem uma menina com questões que ela não entende, vivendo uma nova história. Só que essas questões, elas vão com ela para onde ela for, porque ela foi criada assim. Então, ela tem a religião dela e ela vai seguir a religião dela para onde ela for. Tanto que tem até uma cena tem até uma cena, né, que ela vai falar com a psicóloga e a psicóloga fala assim pra doutora Suzane, as orações dela, ela vai fazer o altar dela, né, pra onde ela for. Então, gente, o que acontece? Com o passar do tempo que a May vai morando na casa da doutora Suzane, ela quer muito ficar lá e ela recorre à única coisa que ela conhece, que é o Deus dela, né? Que é a aceitação da religião dela. Então ela constrói um altar ali, ela faz um sacrifício de um corvo. Ela faz um altar gigantesco, se eu conseguir algumas imagens eu vou colocando aqui. E aí ela vai pedindo, né, para o Deus dela, fazendo orações, vai pedindo pro corvo, para ela ficar naquela casa. E aí vão acontecendo coisas que acabam, que permitem que a May fique na casa, né? Passa por muita confusão, mas as orações dela durante a série é designada a ficar na casa com a Suzane. E aí vão acontecendo coisas que faz com que ela fique na casa com a Suzane. Isso aí a série deixa a gente pensando, isso é fruto das orações dela ou isso é fruto de consequências? E aí, gente, a gente fica balançando, acredite você no que você achar melhor, mas a série, quando a gente tem um lado científico olhando para essa série, a série fica balançando entre o senso comum, entre o científico e o não científico. Então, vai ter pessoas que vão assistir a série inteiramente com o pensamento mágico, com a crença mágica, que foi tudo ela, foi tudo armação, e vão sair da série com o pensamento de que ela é manipuladora, de que ela é do mal, ela separou a Suzane da família, e vão ter pessoas que, como eu, saíram da série com o pensamento assim, de que a gente tá lidando com uma menina traumatizada, uma menina com medo, uma menina com receios, uma menina que passou por muita coisa, uma menina com várias linhas quebradas de personalidade. E ela recorreu à única coisa que ela acreditava, ela recorreu às orações dela para ficar dentro daquela casa. Só que essas orações não têm uma causa-efeito tão forte quanto era para ter. Porque faz parte do mágico, faz parte do religioso, faz parte do que ela acredita. E na verdade o fim da série é uma consequência das decisões que a doutora Suzane tomou. Então essa decisão que ela tomou de aceitar uma pessoa traumatizada dentro da casa dela requer um cuidado especial, que muitas vezes outras pessoas da família dela não vão entender. Então aqui a gente está lidando com consequências de uma decisão que ela tomou, e não necessariamente com uma questão tão religiosa. Mas aí a série, tem hora que você vai dizer, é sobrenatural. Tem hora que você vai dizer, não é sobrenatural. Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre essa série. Ainda teria muita mais coisa pra falar, mas para o vídeo não ficar muito longo é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essa série, se você já assistiu. Se você ainda não assistiu, vamos conversar um pouquinho sobre ela. E é isso. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.